alunos da turma ATS 16, estou aqui com vocês na nossa 9ª aula da disciplina Paciente Crítico e Grave. E hoje nós iremos falar sobre balanço hídrico. Nessa aula eu estou expondo o que é o balanço hídrico, e como é realizado o balanço hídrico, tá? Principalmente no setor de UTI, todos os pacientes que são admitidos nesse setor, eles precisam realizar o balanço hídrico, tá? Justamente para ver a questão de disfunção, e tudo mais. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Qualquer dúvida, pode me deixar uma pergunta via portal que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Lembrando que no término dessa aula eu deixei uma atividade complementar com alguns casos clínicos de balanço hídrico, tá? Então hoje aí nessa videoaula nós iremos fazer um caso clínico. Durante a nossa aula online, que será hoje, também nós iremos fazer junto um caso clínico e tem mais casos clínicos lá na atividade complementar, ok? Então vamos lá. Balanço hídrico é o resultado da quantidade de líquido que entra e sai do corpo humano em um determinado intervalo de tempo. Então, basicamente, eu deixei uma imagem aí. Basicamente é uma balança, Tudo que eu administro no meu paciente e tudo que sai do meu paciente, tá? Ai, desculpa. Tem por objetivo monitorar os parâmetros que permitam acompanhar o equilíbrio líquido do paciente diante do tratamento proposto, dependendo do seu estado patológico, renal ou cardíaco. Principalmente pacientes renais, Eles têm restrição de líquido, então pacientes renais que estão internados em UTI, com algum agravamento aí, é muito importante que a enfermagem faça o balanço hídrico, justamente para ver se esse paciente não está retendo líquido, porque se ele estiver, vai ter mais comprometimento renal ainda, tá bom? Objetivo: monitorar os parâmetros que permitam acompanhar os equilíbrios hídricos do cliente diante do tratamento proposto, considerando seu estado patológico, renal ou cardíaco. A manutenção do equilíbrio hídrico depende de uma adequada ingestão de líquido, contrabalanceando as perdas obrigatórias pelo rim, pele, pulmão e fezes. É feito através da subtração entre volume total de líquido administrado e o volume total de eliminados. Então, deixei um exemplo aí, balanço hídrico normal, via oral, então foi ingerido para o paciente 1.500 ml, água dos alimentos 800 ml, metabolismo 200 ml, as perdas, urina, pele, respiração, fezes, aí se soma tudo, então a ingestão foi de 2.500 ml e as perdas de 2.500 ml, então é um balanço hídrico normal, o paciente não está retendo e nem eliminando mais líquidos do que o necessário, tá bom? A diferença entre ganho e perda pode resultar em, quando o balanço der positivo, meu cálculo lá der positivo, quer dizer que meu paciente está retendo líquido. Quando meu balanço der negativo, quer dizer que meu paciente está perdendo líquido, ou seja, ele está perdendo mais líquido do que foi administrado. Esse paciente pode estar entrando num quadro de desidratação, tá? O balanço hídrico será positivo quando o volume dos administrados for maior do que os eliminados e será negativo quando o volume dos eliminados for maior que dos administrados. Deve ser concluído ao término de 24 horas. Então, todos os plantões, manhã, tarde e noite, deve realizar o balanço hídrico, E normalmente ele é fechado a cada 24 horas, tá bom? Considerar como ganho dieta por sonda nasogástrica, nasoenteral, ostomias, ingestão de água, suco, chás, terapias medicamentosas, que são as soluções fisiológicas, medicações, NPP, hemoderivados. Constatar como perda eliminações vísico-intestinais, que é diurese, fezes, enfim, vômito, drenagens, e sudorese, tá? Principais passos para realizar o balanço hídrico: higienizar as mãos, realizar a conferência dos dispositivos e acessos no recebimento do plantão,
realizar o registro correto de volume total das soluções nos rótulos do soro, pesar o paciente nos dias padronizados no setor, é uma coisa muito importante. A UTI frequentemente realiza a pesagem dos pacientes, né? Então, cada instituição tem a sua rotina, mas frequentemente a UTI vem com aquelas balanças que são como se fosse um guincho, né? Que coloca o paciente deitado, na verdade, né? E ele acaba sendo como se fosse um guincho para fazer o peso, para conferir o peso desse paciente, tá? Anotar na folha do balanço hídrico os volumes de medicamento e de soluções administradas por bomba de infusão, bem como os líquidos administrados por via oral durante o plantão de 12 horas. Anotar na folha de balanço hídrico os volumes de hemocomponentes administrados, plasmas, plaquetas, albuminas, porém não somar o volume de concentrado de hemácia, que deverá apenas estar relacionado. Isso é muito importante, tá? Quando eu administro hemoconcentrado no meu paciente, né? Eu não quero que aquele hemoconcentrado seja eliminado pelo paciente. Pelo contrário, eu espero que aquele hemocomponente seja absorvido na corrente sanguínea pelo paciente, né? Eu não quero que aquilo seja eliminado. Então, no meu cálculo, eu não posso considerar o hemocomponente, tá bom? Eu não quero que esse paciente perca isso, então eu não posso considerá-lo ele no meu cálculo, tá? Mas eu preciso anotar que isso foi realizado, quanto foi administrado, o que foi administrado, tá bom? Medir e anotar volume de urina, fezes, vômitos, drenagem de sondas e drenos, quantidade de suor na coluna dos eliminados, pesando fralda ou por estimativa de quantidade, pequena 1 cruz, média 2 cruzes e grande 3 cruzes. Somar as colunas de líquidos administrados e as colunas de líquidos eliminados. Concluir o balanço hídrico parcial a cada 12 horas e o total a cada 24 horas. Comunicar ao enfermeiro ou ao médico alteração como anúria, diarreia, volume de vômitos, êxtase, presença de sangue nos líquidos eliminados e atraso de infusões prescritas. Cuidados especiais. Ao receber o plantão, observar a infusão da soroterapia e medicamentos do paciente, atentando para as bombas de infusão e as mesmas forem zeradas ou não. Atentar para realizar uma anotação fidedigna no espaço adequado para não comprometer a avaliação do paciente. Então, tanto na anotação de enfermagem quanto no próprio impresso do balanço hídrico, é necessário descrever todos esses pontos que eu acabei de citar. Cuidados quanto ao registro de eliminações. As evacuações serão registradas com o símbolo de mais, né, de soma, de acordo com a quantidade eliminada, de 1 a 3. Então, pequena quantidade, média quantidade e grande quantidade. A diurese será anotada pelo valor em ml. Então, normalmente a gente consegue mensurar essa diurese pela sonda vesical de demora, né? Então, lá na bolsa coletora, quando eu vou desprezar aquela diurese, eu já observo quantos ml meu paciente eliminou, tá? Quando o paciente estiver em uso de fralda descartável, realizar a pesagem da fralda e subtrair o peso da fralda anotada previamente. Então, deixei aí para vocês um impresso, é um exemplo, né, de uma instituição que ele coloca aí os horários, muitos deles eles solicitam até os sinais vitais, e aí de um lado tá as perdas, de um lado tá o que é positivo para esse paciente, o que foi administrado de solução para esse paciente, e de outro as perdas, né, o que foi eliminado por esse paciente, e no final de 12 ou 24 horas é realizado o balanço hídrico, o fechamento do balanço hídrico desse paciente, tá? Na nossa aula online, eu fiz um dos casos clínicos com vocês, né, da atividade complementar, e agora eu queria refazê-los com vocês, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, eu vou ler novamente o caso clínico, e aí eu vou demonstrar para vocês como é que é realizado, tá? Então, vamos lá. RN, 2 dias, diagnosticado com insuficiência respiratória em seu 2º dia de internação na UTI neonatal, com prescrição médica de
100 ml de soro fisiológico 0,9% para hidratação, 50 ml de suplemento alimentar por sonda nasogástrica, seguido de 50 ml de água. Em anotação de enfermagem, constatado diurese de aproximadamente 10 ml e vômito em uma quantidade aproximada de 50 ml. Calcule o balanço hídrico do RN e descreva se o mesmo encontra-se positivo ou negativo. Então, vamos lá. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Chegar bem pertinho. Eu coloquei aqui, ó. Positivo, 100 ml da solução fisiológica, 50 ml de alimentação, né, nasogástrica e 50 ml de água. 100 mais 50 mais 50 foi administrado, infundido nesse RN 200 ml, tá? Aí eu venho aqui para minhas perdas, né, para o meu negativo. Esse RN, ele teve aí 100 ml de diurese, né, segundo a anotação de enfermagem, e aproximadamente 50 ml de vômito. Então, 100 mais 50, 150. Agora, depois do meu plantão lá de 24 horas, eu preciso fazer o cálculo desse balanço hídrico. Aí é da seguinte forma, ó. 200 ml, que foi o que eu administrei nesse RN, menos 150 ml, que foi o que o RN repeliu, né? Me sobrou 50 ml, então 50 ml positivo. Ou seja, meu balanço hídrico ele é positivo. Porém, o meu RN está retendo 50 ml. Ou seja, o meu RN ele deveria ter eliminado 200 ml, do mesmo jeito que eu infundi, administrei 200 ml. Mas ele eliminou só 150, ou seja, os outros 50 ml ficaram no RN, então ele está retendo líquido, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida pode me deixar aí via portal e a gente vai se falando, ok? Beijo pra vocês, bom fim de semana e até mais!